Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira etapa da folha mnemônica. O que eu faço por primeiro. Então, assim, na verdade, a primeira parte, ela consiste em pegar os fonemas, ensinar a criança a prestar atenção nesses fonemas e a reproduzi-los, mas sem ter uma relação ainda com as letras, com o grafema, com a parte visual das letras. E essa etapa ela é feita mesmo na brincadeira, né, para a criança gravar. O que eu oriento, assim, o que eu costumo fazer é pegar, né, as letras do alfabeto, dá para deixar de fora o K, o W, o Y, e trabalhar com as demais letras e os seus fonemas, um fonema apenas de cada letra, pelo menos no começo, para dar uma solidez, uma referência fixa para a criança, para não confundi-la. Aí existe alguma discussão em relação a quantos fonemas tem a língua portuguesa, né? Mas isso não é tão importante agora. Não vai fazer também tanta diferença na hora de alfabetizar a criança. O importante é dar para ela pelo menos aí 23 fonemas, vamos dizer assim, para ela ter como referência, e depois os demais a gente vai inserindo aos poucos. Então, como é que se dá isso? É bem simples. Pega as figuras aqui, não precisa mostrar essa folha para criança, nada disso. Dá para pegar e para alguns desses aqui simplesmente dizer, nós vamos brincar, fazer uma brincadeira aqui, em que tal coisa tem tal som. Se a criança não conhecer alguma dessas coisas aqui, pode mostrar uma figura, um objeto, pode mostrar um brinquedo, um ursinho de pelúcia, sei lá. Qualquer coisa desse tipo. A ideia é o quê? Ela ter uma referência concreta, fácil de ela ver e gravar. Então, para não simplesmente ela pegar as letras, que é algo abstrato, você olha para a letra, o formato dela escrito não tem nada a ver com o som que ela reproduz, assim como o som que a gente faz não tem nada que nos diz que ela tem tal desenho, tal grafema. Então, primeiro vamos fazer com que a criança ela ligue, ela associe, e daí que vem a folha mnemônica, você associar uma letra a uma determinada figura. Então, eu vou fazer o que? Associar determinado som primeiro, trabalhar primeiro oralmente com a criança, para ela associar esse som, né, que nós vamos fazer aqui, o fonema, o fone, a determinado elemento, a determinada figura. Então, né, muitas pessoas acabam começando a alfabetização como? Isso é importante falar. Pela ordem alfabética e pelo nome das letras. Olha só, é importante aprender essas duas coisas, é importante. Mas não tem nenhuma utilidade para a criança quando ela não sabe escrever ainda, e nem ler. Você usa a ordem alfabética para quê? Para fazer uma lista. Se você quer fazer uma lista em ordem alfabética, uma chamada. Se você quer procurar uma palavra no dicionário, se você quer procurar alguma coisa na enciclopédia. Se a criança não sabe ler, isso não tem utilidade. O nome das letras é importante? É importante. Em alguns casos vai ser necessário. Por exemplo, você ditar para a criança a palavra casa, aí ela começa a fazer os sons K, K, A, Z, A. Aí ela vai dizer, professor, mas esse K é o do cachorro? Ou é do kiwi? Aí você vai dizer, não, é o C, é a letra C. E o nome foi importante. Mas se a criança ainda nem sabe os sons, não tem utilidade também o nome das letras. Então, não adianta ficar perdendo muito tempo, gastar muita energia da criança para decorar a ordem alfabética ou para decorar o nome. Também uma estratégia que eu uso muito é dizer assim, olha, os animais eles têm um nome, mas o som que eles fazem é diferente desse nome. Então, as letras também, elas têm um nome, mas o som que elas produzem é diferente. Então, a letra F, ela não produz o som F, ela produz o som certo? E assim por diante. Então, eu vou explicar aqui como fazer com as crianças, para elas aprenderem a pronunciar os sons, prestar atenção nos sons e distinguir os sons.
Então você vai dizer para ela, pode inventar uma história, pode fazer uma brincadeira ao ar livre, pode fazer como quiser. O importante é que ela reproduza os sons, emite os sons e associe a determinada coisa. Então nós vamos fazer primeiro aqui um avião, o A do avião. Não tem nenhuma relação, não sei, mas é importante ela aprender as vogais. Agora, por exemplo, a palavra bebê, ó, B. Então nós vamos fazer o som, esse bebê aí, isso para criança, ó, esse bebê, ele não sabe falar, então ele só faz um sonzinho assim, ó, b. E aí você vai dizer, como é que é o som do bebê? Ah, é b. O bebê faz b. Aí outra hora você vai fazer o contrário, você vai fazer o fonema b. Vai dizer, qual é... O que é que faz esse som aqui mesmo? Aí a criança vai dizer, bebê. Então, o cachorro, esse é um cachorro diferente, ele faz k. O dinossauro, esse dinossauro faz d. O gato faz g. O elefante é elefante, ó, elefante. A folha, faz de conta que tem uma folha na mão, pega uma folha mesmo, de árvore, uma folha de papel e assopra. O hipopótamo. O gato. G. Deixa o gipo de lado, deixa o não sei de lado. Foca por enquanto só num. Esse hipopótamo ele é mudinho, ele não fala, ele não consegue produzir um som. Então, pega aí, bota o dedo na boca e faz silêncio com a criança. Tem o índio, ó. Índio, o javali, esse é um javali bravo, né? Então, javali faz que o pula o leão. Esse leão aqui, ele tem um problema. Ele tem a língua dele travada nos dentes, encostada nos dentes, colada. Então, ele só faz esse som aqui, ó. Mostra pra criança que a língua tá lá nos dentes. Essa é uma menina muito brava, ó. A menina, ela é muito brava, ela faz faz uma cara de brava, bota a mão na cintura, como diz Carlos Nadalim. O navio, ó, boquinha aberta, olho, esse pato faz p. Nós temos um coati. Esse coati, ele faz o mesmo som do cachorro, ó, k. Tem também o rato, esse rato faz. Tem a serpente, aí faz com o dedinho como se fosse uma linguinha, ó. Tem a tartaruga, essa tartaruga faz t. Tem a uva, tem o ventilador que faz o som o ventilador faz o som Depois tem a xícara, tá saindo uma fumacinha, ó. E por fim, tem o zangão. Zangão. Fazer esses sons com a criança, fazer elas repetir, fazer ela prestar atenção em qual é. Depois fazer os sons e pedir para ela dizer qual figura, qual animal que se refere. A partir de que idade dá para fazer isso? Dá para fazer a partir dos 2 anos já, dá para brincar com a criança. Mas assim, na brincadeira mesmo, né? Eu acho que não tem necessidade de você pegar a tabela aqui e ficar forçando a criança a aprender. Primeiro, o que a criança tem que ter? Ela tem que ter os fonemas na cabeça dela memorizados, tem que saber distinguir uma coisa da outra e ter uma referência concreta, que é esses representados aqui nessas figuras. Depois que tiver isso aí, você vai chegar a dizer, lembra da folha, o barulho que fazia a folha? Então, tem uma letrinha que sempre faz esse som, é a letra F. Quando aparecer a letra F, a gente vai fazer esse somzinho. E aí, a criança pegando a ideia de uma das letras, ela vai pegar todas as outras. Mas daí eu explico as outras etapas também, tem bastante etapa e esse vídeo já ficou longo demais. Espero aí que seja mais uma vez útil, né, para quem está pensando em alfabetizar aí alguma criança ou mesmo para professores. Até o próximo vídeo.